Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também mais esta oportunidade de juntos podermos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a cada dia e que compartilham com outras pessoas os estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Mandamos um alô especial para Rosângela Tavares, é de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Zete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Arilene Freire é de Ubatã, na Bahia. Natanael Santos é da zona rural de Eunápolis, também na Bahia. Fran e José Luiz são de São Paulo. Paula Ferreira é de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra em nossa vida e vivê-la. Pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco e passam por algum momento de angústia, tribulação, aflição, dor, sofrimento. Tu conheces cada um, sabes as necessidades. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, onde estamos falando sobre ressurreições que ocorreram antes da morte e ressurreição de Jesus. Já citamos aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Moisés foi o primeiro que foi ressuscitado e foi levado para os céus. Depois, nós comentamos também sobre a ressurreição do filho daquela viúva de Sarepta, onde Elias esteve ali com ela durante algum tempo e prometeu a ela que se ela fizesse do que ela tinha lá um pouquinho de farinha e também um pouquinho de azeite, fizesse um pão para ele primeiro, depois não ia faltar farinha e azeite para ela durante o período de seca que durou 3 anos e meio. Ela creu e assim aconteceu. Só que o filho dessa mulher veio a óbito, morreu, e Elias o ressuscitou pelo poder de Deus, claro. E também comentamos sobre aquela mulher que teve o filho ressuscitado por Eliseu, a sunamita, e essas pessoas que ressuscitaram, fora Moisés que está nos céus, porque ele apareceu na transfiguração lá no monte, juntamente com Elias, e essas ressurreições que ocorreram, essas pessoas depois voltaram a morrer, exceto Moisés, como eu disse. E no Novo Testamento, nós encontramos um relato em Lucas, no capítulo 7, nos versos 11 até o verso 17, nos diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Jesus, ele era dirigido por seu Pai, por Deus. Como assim? Jesus, ele passava noites em oração e ele buscava em Deus a orientação sobre o que ele deveria fazer naquele dia que estava diante dele. Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo para fazer a obra que Deus havia enviado a fazer. E nesse caso, Jesus, ele se dirigiu para a região da cidade de Naim. E quando ele estava chegando na cidade,
próximo ao portão da cidade, estava saindo uma outra multidão, só que as pessoas estavam tristes, chorando, porque estavam indo sepultar um rapaz, filho único de uma viúva. E Jesus então para e diz para aquela mãe viúva que estava chorando: não chore. Às vezes até incoerente, né, nós dizermos para uma pessoa que perdeu um ente querido, né, não chore. Palavras não são suficientes neste momento de dor, quando se perde alguém da família, se perde um filho, se perde um pai ou uma mãe. Nada consola a pessoa. Nós temos que estar próximos, estar ali dando aquele apoio moral, né? Não precisamos falar nada, só o fato de estarmos ali. É claro que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós também choramos porque vemos as pessoas chorando. É triste perder alguém. Agora, Jesus então diz para essa mãe: não chore. Era o sustento que ela iria ter através desse filho que era único, porque ela era viúva. E então Jesus toca no cadáver do rapaz. As pessoas que estavam carregando param. E aí Jesus diz para ele: jovem, levante-se. E aquele jovem imediatamente voltou à vida. Jesus, amigos e irmãos, ele é a ressurreição e a vida. Ele é o poderoso. E é claro que todos nós estamos aguardando o dia da volta de Jesus, porque nesse dia todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós iremos nos reencontrar com todos aqueles que já partiram, que já estão no descanso, que estão no pó da terra. Essa é a nossa grande esperança, estarmos todos juntos novamente, reunidos e para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem enfermidade, livre de todo mal. É isso que nós estamos aguardando, essa é a nossa esperança, a nossa certeza. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nos diz lá em Atos, capítulo 10, verso 38, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, ele ministrava a todas as pessoas que eram necessitadas e feridas, que sofriam. Isaías, capítulo 53, fala muito bem desse servo sofredor. Ele veio para levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Jesus que veio para nos mostrar o amor do Pai por cada ser humano. As pessoas sempre achavam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era um Deus vingativo, mas Jesus veio para mostrar o amor do Pai. Deus nunca castiga ninguém, às vezes são consequências dos problemas que nós enfrentamos em nossa vida ou das escolhas que nós fazemos, vem o sofrimento, mas Deus ele não castiga ninguém. Deus ele é amor, Deus ele quer salvar o ser humano. E como ele iria castigar alguém se ele quer salvar? O sofrimento que nós passamos, eu volto a repetir, pode ser consequência de escolhas erradas que fizemos. E Deus também ele pode permitir que algo nos sobrevenha, mesmo que nós não estivermos feito escolhas erradas, ele pode permitir que algo ruim nos sobrevenha para provar para quem está acusando que nós somos fiéis a Ele e a Deus, porque nós temos tudo, nós temos trabalho, nós temos a família, como foi o caso de Jó. Satanás acusava Deus de que Jó era obediente porque ele tinha tudo e Deus permitiu. E Jó não sabia que estava havendo esse conflito entre Deus e Satanás. E assim também nós hoje sabemos que existe o mal, existe a dor, o sofrimento, existe a morte. E às vezes nós somos envolvidos neste conflito entre o bem e o mal. E acontecem coisas ruins conosco, mas nós precisamos continuar crendo nesse Deus que é amor, um Deus que quer nos salvar. Ontem, quando nós falamos aqui a respeito daquela viúva lá de Sarepta, e também falamos daquela mulher sunamita, essas duas mulheres que perderam os filhos, elas foram ao profeta pedir para que fizesse algo pelo filho. E aqui nesse caso da viúva de Naim, a viúva não pediu nada. Jesus aqui foi e realizou o milagre da ressurreição.
Então, muitas das vezes, Deus nos concede bênçãos, vitórias, sem mesmo nós pedirmos. Porque Deus sabe, conhece todas as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós deveremos pedir, nós deveremos bater a porta, nós deveremos buscar. Temos que fazer isso porque Deus, Ele conhecendo as nossas necessidades, Ele quer que nós nos mostremos dependentes dEle, que nós necessitamos dEle, do poder dEle em nossa vida. E então por isso que a Bíblia nos orienta a nós pedirmos, nós batermos a porta, nós buscarmos, e com certeza as portas vão se abrir e nós encontraremos aquilo que nós estamos buscando. Quando Jesus esteve aqui na terra, havia aldeias na Judéia e por onde Jesus passava que não havia nenhuma pessoa enferma, nenhuma pessoa com problemas, porque Jesus passava fazendo bem, curando a todos. Que Deus maravilhoso que nós temos! Mas por que Jesus não cura a todos hoje? Jesus, Ele pode curar. Depende de cada um de nós, depende da nossa fé. Às vezes a pessoa está enferma, está passando uma dificuldade na vida, mas ela não crê em Deus. Ela só pede assim, ore por nós, ore por mim, mas não crê em Deus, não tem aquela fé que essas pessoas tinham e demonstravam a fé que tinham em Jesus e no poder dele. Então, eu sei que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão passando por um momento difícil de enfermidade e têm clamado a Deus e têm fé e confiam em Deus, mas o problema persiste. O que nós queremos dizer é que precisamos continuar confiando em Deus. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É claro que nós não queremos sofrer, nós não queremos ficar sobre uma cama muitos anos, dando trabalho. É claro que nós gostaríamos que quando nós orássemos a nossa enfermidade fosse logo embora, nós fôssemos curados de vez. Mas mantenhamos confiantes em Deus. Vamos manter a nossa fé firme, sabendo que Deus, Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode nos curar e Ele, com certeza, vai voltar muito em breve. E quando Ele voltar, todos aqueles que continuaram firmes, confiando em Deus, no seu poder, fazendo a vontade dEle em sua vida, aceitando o sacrifício de Jesus, todos esses serão transformados de um corpo mortal para imortal, de um corpo corruptível para incorruptível, e aí todos nós seremos levados para viver eternamente com o nosso Deus. Nós queremos, uma vez mais, agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Vamos continuar buscando a presença de Deus, vamos continuar procurando entender a vontade de Deus para cada um de nós. Vamos demonstrar às pessoas que estão ao nosso redor que mesmo em meio ao sofrimento nós somos felizes porque nós temos um Deus que vai fazer o melhor. Desejamos a todos vocês um bom dia, retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitirmos, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, verso 25, que Deus nos abençoe.